Bem-vindos a mais uma edição do Planetário Café, um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação e museus de ciência. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com os astrônomos do planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Naelton Araújo e eu, Jorge Marcelino. Lembrando que esse é um Planetário Café especial, o de número 21, o primeiro de nossa segunda temporada de grande sucesso. Nosso convidado chama-se Eugênio Reis. Ele é atualmente pesquisador bolsista do Observatório Nacional no projeto Astroeducadores, uma plataforma de capacitação para o ensino de astronomia. E é o vice-coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. É responsável pela seleção e treinamento dos estudantes que representam o Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia, a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a IOAA, e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a LOAA. Além disso, ele tem mestrado em astronomia, doutorado em astrofísica, ambos pelo Observatório Nacional daqui do Rio de Janeiro, e especialização em divulgação de ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz. E durante 5 anos foi coordenador de Educação e Ciência do Museu de Astronomia aqui do Rio de Janeiro, de São Cristóvão. Eugênio, seja muito bem-vindo ao Planetário Café e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite de estar com vocês, meus amigos de longa data. Boa noite. Vai passar a noite, né? Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, para falar para todo mundo, esse programa é gravado, então pode ser visto a qualquer hora. É verdade. Então, olá a todos. Obrigado. Ele estreia à noite, né? Ele estreia à noite. Obrigado pela audiência. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Eugênio, a gente já se conhece há muito tempo. Na época da pós-graduação lá do AN, nós fizemos matéria juntos lá no Observatório Nacional, isso. né? Mestrado ainda, no tempo do mestrado. Acho que ano 2000. Foi ano 2000 isso aí. Isso, quando nós fizemos matéria lá da pós-graduação, com o Vitor, com aquele pessoal maravilhoso lá, com o Márcio Maia, com o Pellegrini, o pessoal gente boa pra caramba lá, que eu adoro muito, tenho maior consideração, o pessoal do Observatório Nacional, que é até amigo nosso até hoje, né? Bom, eu queria, já que nós estamos falando de pós-graduação e de tudo mais, né? Nesse tempo, que também a gente não pode contar tudo, né? Se contar tudo vai ficar meio chato. Mas, aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória na vida acadêmica, como é que foi sua graduação e como é que foi um pouco da pós-graduação, para que as pessoas entendam como é que você chegou aonde você está e esse processo todo. Então tá, eu entrei até tarde na universidade, fui fazer física na UERJ com 30 anos. Né? Resolvi que queria estudar física. Na época, eu era fotógrafo profissional, né? Trabalhava com isso, ganhava dinheiro com isso, e resolvi estudar física por prazer. Eu vou estudar alguma coisa. E gosto de física. E, aos poucos, eu fui gostando muito de estudar física, né? E resolvi depois entrar também para licenciatura, para ser professor de física, e fui aos poucos abandonando a carreira de fotógrafo profissional. Mas já naquela época, isso aí foi... eu entrei para fazer física, foi em 95. Foi em 1995. E já naquela época, na UERJ, eu já gostava de fazer divulgação científica. A gente tinha um laboratório lá de instrumentação de ciências, coisas para professores, para os estudantes, que divulgava, fazia experiências, né, experiências de física para estudantes de escolas públicas. E eu estava sempre lá. Estava sempre dentro desse laboratório, ajudando a montar os experimentos e explicando os experimentos para os estudantes. Então, desde sempre, eu já gostava de fazer divulgação de ciências para os estudantes, né? E aí eu conheci uma pessoa
era uma colega minha da UERJ, que estava fazendo iniciação científica no OAN, no grupo de observação solar que tinha no observatório, que é o Alexandre Andrei, a Jucira, o Vitor, que faziam observação do Sol pelo astrolábio solar. Ela fazia iniciação científica lá e falou, olha, estão com as inscrições abertas para mestrado. E era um trabalho que me agradava muito porque era instrumental. Eu sempre gostei de laboratório, instrumentos, essas coisas todas. Isso aí sempre foi a minha praia. E aí eu fui ao Observatório Nacional, fui apresentado aos pesquisadores e falei, olha, eu quero fazer mestrado nesse instrumento aí. Quero conhecer isso aí. E aí eles me aceitaram, o Alexandre Andrei foi um super orientador, Jucira, um amor de pessoa, também era muito bom instrumentalista, fazia as observações, e o Vitor Dávila era um gênio, né? Vitor era uma figura incrível. E aí entrei para o observatório para fazer o mestrado nessa área de observação solar com o astrolábio solar, né, que já estava lá, né, no campus há muitos anos. Depois surgiu a oportunidade, aí foi quando a gente se conheceu. BA foi o meu primeiro colega, a gente foi para a reunião da SAB. Eu só conheci o BA na reunião da SAB. Eu estava grudado no BA que me levava para as festas, para as reuniões, para as coisas todas. Vamos comigo. Você lembra qual foi? Em que lugar que foi? Para a gente poder foi em Mangaratiba, foi em 2000. Mangaratiba em 2000. Eu só conheci o BA. Vem comigo, vamos lá. Hotel do Frade? Hotel do Frade? Isso. Não me lembro, era ficar... Porto Belo. Não, ficava na no beira. Porto Belo eu não fui. Porto Belo. Ficava na beira. O BA deve lembrar, até o Vitor andou de parapente. Isso, até o Porto Belo, cara, era muito bonito, foi muito bacana. E aí, o Eugênio não conhecia ninguém, ficava ali quietinho, rostido no canto. Eu falei, pô, cara, vamos lá. Ficava atrás do BA que me chamava para as coisas. Vamos lá conhecer o pessoal. Mas foi muito legal. Foi assim, não me esqueço dessa primeira reunião da SAB. Achei a SAP, que era paralela. Eu acho que eu nunca me diverti tanto, né? A primeira vez que você vê a reunião astronômica paralela e vê os pesquisadores que você tanto admira sendo sacaneados, brincando, né, com eles, sendo zoados ali. Isso foi muito divertido. Mas já naquela época do mestrado já tinha surgido a ideia de fazer um outro instrumento para observar o Sol. Até então a gente pensou em pegar o astrolábio e dar um upgrade no astrolábio, fazer um astrolábio melhor, né, para fazer as observações do Sol. Foi quando surgiu a ideia do heliômetro. Então, o meu doutorado, lá, depois, eu fiz uma bolsa, antes do doutorado, eu tive uma bolsa para desenvolver esse instrumento, a gente vai falar a seguir sobre ele, e o meu doutorado mesmo já foi com o instrumento já desenvolvido e com a construção desse protótipo, e alinhado à observação do Sol e as influências do Sol na geofísica da Terra, né? Foi uma área, uma interface entre astronomia e geofísica. Esse foi o meu doutorado. Depois eu fiz uma especialização em divulgação de ciências pelo Fiocruz, mas aí eu já estava como astrônomo do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Era esse gancho que eu queria pegar. Gente, conheço o Eugênio também há bastante tempo. Também não me lembro quando começou a nossa amizade. Deve ter sido, talvez, na época do MAST, eu creio, né? Isso, né? Que eu sempre tive ligado à divulgação científica. Se eu não me engano, eu já tinha saído do MAST quando ele entrou, né? E ele, além dessa carreira de pesquisador de ciências, né, de astronomia, de física e tal, ele enveredou pelo caminho da divulgação científica. Isso é muito legal, porque é bom ter essa dupla formação. Você consegue ter uma visão muito maior
de tudo, né? Tanto da ciência dura, de pesquisa lá e tal, quanto a divulgação científica. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas influências da divulgação científica. Se teve uma certa mudança de perspectivas. Como é que foi esse caminho da pesquisa para a divulgação? Foi muito natural, porque mesmo já na época do mestrado, né, o AINE já participava desses eventos de divulgação institucional, junto com o MAST, junto com outras instituições, né, do Ministério, e eu sempre me voluntariava para ajudar, para participar. Então, isso foi uma coisa muito natural para mim. Então, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu estava sempre fazendo parte do stand do AN para divulgar, e é sempre o AN junto com o MAST, os stands normalmente eram um do lado do outro. Aí foi quando eu conheci o pessoal do MAST, eu já frequentava o museu, já conhecia as atividades do museu, mas aí você vai conhecer, mas o Ronaldo estava sempre lá, meu grande amigo, ou seja, o museu já estava de olho um pouquinho em mim, ali, tipo assim, olha, esse cara aqui tem o perfil que a gente precisa, que a gente gosta. E eu me lembro que quando eu estava terminando já o doutorado, eu já tinha o convite do Douglas Falcão, que era o coordenador de Educação e Ciências na época, e ele falou explicitamente, olha, assim que você acabar o seu doutorado, tem uma vaga aqui como astrônomo responsável pelo Museu de Astronomia. E assim aconteceu. Eu acabei meu doutorado e rapidamente já aceitei o convite do museu para ser o astrônomo na coordenação de Educação e Ciências e continuar isso. Então, esse contato com o público, isso eu acho isso muito, muito bacana, eu adoro isso. Adoro quando eu estava no museu e participava das observações no final de semana, fazia observações do céu com a luneta 21, né, ou com telescópios portáteis, respondendo perguntas, tirando dúvidas dos visitantes e participando de atividades externas também. A gente participava de algumas coisas externas, indo para fora, indo para outros lugares, astronomia na praça. Depois da Olimpíada Internacional, que a gente fez em 2012 aqui no Brasil, aliás, a primeira Olimpíada Internacional que o Brasil realizou, a IOAA, foi realizada aqui. Logo depois disso, a gente começou a fazer várias atividades aqui no Vale do Café, né? Semana de Astronomia de Vassoura, Semana de Astronomia de Paracambi, Semana de Astronomia de Miguel Pereira. A gente começou a fazer uma série de atividades na praça com as pessoas. Isso é muito legal. Então, isso sempre foi a minha praia. Eu sei que essa é a sua praia, mas eu vou insistir em mais uma coisa da sua pós-graduação, tá? Porque eu acho tão interessante e eu acho também a interação com os grupos de observação amadores, que eu brinco com os meus amigos aqui, né, com o pessoal que trabalha comigo, que eu falo amador é o cara que ama aquilo que faz. Então, eu sei que você desenvolveu o heliômetro com uma parceria muito legal, com pessoas maravilhosas, que são as pessoas do NGC 51, né? Lô Mônaco, Maurício Arbex, Marcos Oliveira, aí aquela gangue toda, eu chamo o Diniz, Vitor, Lomônaco. Então, é uma gangue, né? Eu chamo, mas são pessoas maravilhosas que toda quarta-feira eu me encontro com eles, agora virtualmente, né? Mas toda quarta-feira a gente está lá. E eu sei que você desenvolveu o equipamento que foi essencial para a sua tese lá com o pessoal do NGC 51. Conta para a gente como é que foi isso. Já era uma ideia do Vitor, né? De fazer um instrumento melhor para observar o Sol com mais estabilidade, com mais precisão, né? E com a tecnologia, né, mais avançada, né? Porque o heliômetro, o astrolábio mesmo solar, né, ele funcionava muito bem, mas a tecnologia dele usava ele rodava Pascal ainda, rodava programas muito antigos, né, e que não teve atualização, né? A gente teve vários problemas de ter que trocar placas
dos computadores que controlavam o astrolábio, e a gente tinha que comprar sucata, porque os computadores atuais não tinham mais as placas, né, as entradas, né, os slots para né, que a gente precisava para o astrolábio funcionar. Então, tinha vários motivos para fazer, né, desenvolver um novo instrumento. E o Marcomed Rangel, que na época era um dos grandes divulgadores do Observatório Nacional em vários eventos pelo Brasil afora, era de um grupo de astrônomos amadores, o NGC 51, um grande grupo de astronomia amadora do Rio de Janeiro, e ele me indicou, falou, olha, posso te indicar um pessoal que vai te ajudar a montar qualquer instrumento que você queira. Eles montam seus próprios telescópios. Então, para mim, foi assim, a boia salvadora. Eu fui numa reunião lá do NGC 51, no Espaço Ciência Viva, me apresentei o projeto, aí eles pediram para eu voltar na outra semana com uma apresentação formal, né, um PowerPoint, falando tudo, com tudo, e eles iam reunir todo mundo. Então, eu fui lá com a Jucira, a doutora Jucira, do Observatório, e eu fiz uma apresentação e eles gostaram. E, claro, eles são, né, bons instrumentalistas, então já chamou a atenção do Diniz, chamou a atenção do Duna, chamou a atenção do Vitor, chamou a atenção do Oliveira, que eram grandes instrumentalistas, né, de montagem, né? E assim foi. Eles aceitaram o desafio de nos ajudar e a gente começou a montar protótipos. A gente não sabia ainda qual seria a cara do instrumento final. Depois de um tempo, a gente viu que não usaríamos mais o astrolábio, a gente montaria um instrumento completamente diferente, né? O heliômetro foi o instrumento escolhido, que é um telescópio especial que divide a imagem em duas, né? Essa técnica é uma técnica muito utilizada, esse satélite Gaia faz isso, vê ângulos diferentes do céu, né, para fazer as medições fantásticas que está fazendo agora. E a gente queria aplicar isso para o Sol. Né? E a gente foi montando protótipos, porque você pode dividir a imagem de várias maneiras diferentes. Né? Você pode cortar a lente, você pode cortar usar prismas. Então, a gente foi montando um instrumento diferente. Eu montando não, né? Na verdade, quem montou foi o Oliveira, foi o Vitor, do NGC. Eles é que têm esse dom, né? A gente dá as ideias, eu e Vitor fomos dando as ideias e eles foram materializando as nossas ideias em instrumentos. Então, a gente chegou a montar quatro protótipos de heliômetro e, no final, a gente acabou decidindo que o nosso instrumento seria feito com 2 espelhos, aliás, um espelho cortado ao meio e defasado, o ângulo um pouquinho defasado. Cada metade do espelho, cada M-espelho, veria um pedaço do Sol numa mesma imagem. Né? E assim foi, construímos esses protótipos e chegamos depois, aí acabou essa minha bolsa e aí eu fui fazer um doutorado nesse instrumento, na construção desse instrumento e na utilização dele para a observação do Sol e a correlação com o clima da Terra. Era a interface da astronomia com a geofísica. Eu tenho aqui uma foto. Esse, na verdade, esse não é a versão. A gente nunca quis que ele fosse a versão final. Esse, assim, foi o melhor protótipo que nós montamos para continuar a pesquisa, para desenvolver esse telescópio. Ele é feito o tubo é feito de fibra carbono, ele está montado nessa grade aqui, e ele, além de observar o Sol, o que ele faz é o seguinte: na base, você tem um espelho que está cortado ao meio e está ligeiramente defasado. Né? O ângulo entre os espelhos está um pouquinho... Um lado é inclinado em relação ao outro. Então, cada lado do espelho está calculado ali, o ângulo está calculado certinho para ele olhar um lado do Sol. E isso tudo juntando numa imagem, você tem 2 imagens do Sol, uma ao lado da outra. Então, na hora que a gente vai medir
por exemplo, o tamanho do Sol, o diâmetro do Sol, eu não preciso pegar toda o diâmetro do Sol de ponta a ponta, porque do lado de uma imagem do Sol, eu tenho uma outra imagem do Sol que está com um outro bordo. Então, eu só preciso medir a distância entre esses bordos. Eu não preciso pegar o Sol, eu não preciso ter a imagem do Sol inteiro. Eu só preciso medir a distância entre os bordos, porque eu sei qual é a distância entre as imagens, o centro da imagem. O segredo aqui, o mais importante, é a estabilidade do espelho, né? Porque eu sei quanto eu separei as imagens do Sol. Então, a diferença é o diâmetro. Não sei se eu me fiz entender, mas é uma questão só de geometria. E aí a gente construiu esse protótipo da maneira mais estável possível, né? Fibra de carbono, essa grade aí, ela é de inox. O próprio instrumento gira em torno do eixo, e ao girar o eixo, ao girar o instrumento, eu giro a imagem do Sol. Então, eu consigo medir com esse instrumento diversos diâmetros, né? Desde o equador do Sol até o polo do Sol. Então, eu consigo medir pequenas variações entre, né, já que o Sol é uma grande bola de gás, então ele tem o equador um pouco maior, né? É como na Terra, né? O diâmetro equatorial é um pouco maior do que o diâmetro polar, muito pouco em relação, né, para o Sol, mas é possível medir isso. E a gente desenvolveu também o programa, tudo isso com a ajuda do pessoal do INGC. Sem eles, esse protótipo do heliômetro não sairia, não seria montado. Nem sua tese, né? E a tese, né? Porque aí depois eu usei os dados que a gente obteve desses ensaios, né, para completar a minha tese de doutorado. Eugênio, voltando agora para o aspecto de divulgador, como você vê a trajetória da Olimpíada, que é uma coisa que você se envolveu tanto, assim, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e também como pesquisador, como é que você vê a astronomia no Brasil? São duas coisas aparentemente desconectadas, mas acho que elas têm... são duas coisas assim, sobre a astronomia brasileira. A questão da divulgação com a Olimpíada, né, e a astronomia em geral, você tendo a oportunidade de falar como pesquisador. Acho que, de maneira geral, a nossa astronomia, a astronomia que se faz no Brasil, profissional, de pesquisa e tudo mais, está muito bem, obrigado. A gente tem excelentes pesquisadores, não só no observatório, mas nos outros institutos de pesquisa em astronomia, que fazem trabalhos excelentes e estão ligados a grandes grupos de pesquisa internacionais. Então, acho que, quanto a isso, o Brasil vai muito bem. Quanto à divulgação, também acho que os institutos de pesquisa perceberam a importância de divulgar o seu trabalho de uma maneira em que o público entenda o que está se fazendo. Né? Como é que você vai ter um apoio de uma instituição para pesquisas? Né? Se a coisa fica muito restrita aos pares, se só quem está pesquisando sabe o que está acontecendo e o grande público não sabe, você não vai ter apoio do grande público. Né? Como é que você vai apoiar? E ciência de maneira geral, aí não é só astronomia, é ciência de uma maneira geral. Você tem que divulgar. E isso vem crescendo ao longo dos anos. Né? Os institutos estão investindo agora em áreas, né, em departamentos para divulgação dos seus trabalhos, divulgação para ficar mais próximo do público. Né? E a astronomia, de maneira geral, eu acho que é a ciência que mais atrai, que mais divulga, é mais popular. Né? Não é à toa que a Olimpíada Brasileira de Astronomia já tem mais de 20 anos, tem 23 anos. E, assim, é muito popular. Vocês sabem disso. Né? Não tem um dia que se passe sem uma notícia sobre ou de astronomia, ou agora que chegou lá a sonda do pessoal lá né, da Emirados Árabes. Emirados Árabes.
acabou de entrar em órbita, aí daqui a 2 dias vai chegar mais uma outra sonda. Chinesa, todo dia você tem uma notícia de astronomia, ou seja, na mídia, ou no jornal impresso, ou na televisão, ou no YouTube. Você tem sempre, né? Ou uma descoberta ali, ou uma sonda aqui. Então, a astronomia é, de uma maneira geral, muito popular. Todo mundo gosta de olhar o céu, todo mundo gosta de olhar por um telescópio, olhar a Lua, aquelas imagens belíssimas, saber as histórias, olhar as constelações. Então, para a divulgação, para o incentivo a gostar de ciência de maneira geral, a Olimpíada Brasileira de Astronomia faz um grande trabalho. A gente tem relatos de professores, né, que nos dão o retorno de que os estudantes que participam da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, eles têm um ganho acadêmico, eles melhoram a sua performance em matemática, em física, de maneira geral. Né? Acho que participar de Olimpíadas, não só de astronomia, já é um ganho. Qualquer aluno que participe de uma astronomia já está ganhando, está fazendo um pouco mais do que só participar, do que só assistir aula. Ele já é um estudante diferente, já é um estudante diferenciado. Diferente não, diferenciado. Já gosta de estudar. E é uma assim, depois que começa a participar e ganhar medalha, né, quando você ganha uma medalha, cara, é um orgulho para a família, é um orgulho para ele mesmo. Isso dá um incentivo bacana. Né? Tem cidades em que isso tem um reflexo também, cidades pequenas, principalmente, né? Muito. Aqui, principalmente no Vale, a OBA mesmo incentiva que a entrega de medalhas, não agora, durante a pandemia, mas até antes da pandemia, que a entrega de medalhas para os estudantes fosse um acontecimento público, né? Claro. Com a presença do diretor da escola, do prefeito, né? Das autoridades, dos pais, porque isso muda a vida de uma criança. Na hora que ela recebe uma medalha dessa, e a prova da OBA, ela não é uma prova para testar conhecimentos de astronomia, até porque a gente nem tem astronomia no currículo. Né? A gente tem, né, algumas coisas de astronomia espalhadas ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. Alguns tópicos, né? Então não se cobra esse conhecimento, mas na verdade é para incentivar a gostar de ciências e ganhar medalha. Além disso, muito importante também, capacitar os professores. Né? Quando um professor da OBA aplica uma prova, depois ele tem que corrigir a prova, ele também está aprendendo. Na próxima vez que ele vai aplicar a prova do ano seguinte, ele já sabe um pouco mais. Né? A participação do professor é importante. Sem o professor é a base. Né? E o sucesso da OBA vem através disso. Né? E porque eles reconhecem a melhoria da performance dos seus estudantes depois que eles fazem a prova. Quando ganha medalha, então, aí é o máximo. E a gente tem um exemplo da própria Tabata Amaral, que foi uma medalhista da OBA, foi para Olimpíadas Internacionais conosco, né? E ela disse, um testemunho dela, que a vida dela mudou quando ela participou da Olimpíada de Matemática. Ela tinha tudo, morava no subúrbio, tinha uma série de problemas, sempre foi talentosa, sempre foi inteligente, mas quando ganhou uma medalha na Olimpíada de Matemática, a vida dela mudou. Conta pra gente quem é a Tabata, Eugênio, o pessoal saber. Amaral é deputada federal por São Paulo, uma grande defensora da educação. Foi medalhista nossa da OBA e participou de 2 Olimpíadas. Ela foi na Internacional e foi na Latino-Americana. Depois passou para 5 universidades nos Estados Unidos, escolheu fazer astrofísica, depois mudou para Ciências políticas. Ciências políticas, isso exatamente. Ciências políticas, voltou para o Brasil para aplicar o que aprendeu, né? E agora é uma deputada super ativa em prol da educação. Né? Exato. Eu queria aproveitar, então, Eugênio, né, que você já falou das Olimpíadas brasileiras, também falar um pouquinho da internacional, porque logo no começo o planetário tinha a gente participava muito mais ativamente, atualmente está um pouquinho mais defasado, mas os treinamentos dos alunos que iam para a Olimpíada Internacional, da parte de reconhecimento do céu, de equipamentos e tudo mais, era feito no Planetário do Rio,
Na verdade, eu fazia isso com o pessoal e eles voltavam sempre com notas muito boas, com medalhas. Eu queria que você falasse um pouco, né, que você também leva, né, como representante brasileiro, os alunos para a Olimpíada Internacional. Então, conta para a gente como é que assim, tem sido a retrospectiva, assim, como é que foram os alunos nesses últimos anos nas Olimpíadas Internacionais. O planetário sempre esteve presente, principalmente quando a Olimpíada Latino-Americana aconteceu aqui no Brasil. O planetário, a gente sempre contou com o apoio e a participação do planetário, principalmente já para a prova, né? Eu me lembro a gente já começou a Olimpíada já fazendo uma prova de reconhecimento dentro do planetário, já foi a primeira coisa que eles fizeram. Depois a gente saiu e veio por aqui para o Vale do Café para fazer o restante da Olimpíada. Atualmente, quer dizer, ano passado não teve jeito, né? As 2 Olimpíadas Internacionais foram virtuais. Não teve, inclusive, nossos treinamentos, não teve. A gente chegou a fazer, assim, tudo começa com a OBA, né? A base é a OBA, né? Depois que a OBA acontece, a gente faz um convite para os estudantes do ensino médio, ou seja, todos os estudantes que fizeram a prova de nível 4, que obtiveram nota acima de 7, para entrar no processo de seleção. E a gente agora também está chamando, desde o retrasado, chamando os estudantes do 9º ano, que obtiveram nota acima de 9 na OBA. Por que isso? Porque eles fazem a prova no ano, mas quando a gente vai fazer a seleção e vai fazer o treinamento, esse pessoal que estava no 9º ano passa para o 1º do ensino médio. E já pode, inclusive, participar da Olimpíada. Mas esse pessoal do 1º ano já está sendo treinado, né, por essas seletivas. Então, a gente chama esses estudantes, até o ano passado, em março, a gente conseguiu fazer uma prova presencial. Eles primeiro fazem umas provas online. Atualmente, a gente está a gente já fez a 2ª prova online para as seletivas desse ano. Vamos fazer a 3ª no final de fevereiro, mais para o final de fevereiro. Então, eles fazem uma prova online e, se não tivesse a pandemia, a gente reuniria cerca de 200 melhores estudantes num hotel fazenda aqui em Barra do Piraí, próximo aqui de Vassouras, um hotel super seguro para os estudantes irem, e eles realizam provas presenciais. Aí sim eles têm que mostrar qual é o conhecimento deles de astronomia. E desse grupo que vem fazer a prova, a gente seleciona um grupo mais seleto ainda para os treinamentos. Os treinamentos aconteciam em Vinhedo, perto do Observatório Abraão de Moraes, em São Paulo, e perto de Campinas também. Então, a gente podia contar com a participação de professores do IAG e da USP, né, para treinar esses estudantes. Agora, a participação deles... e depois a gente selecionava, a gente chamava uns 30 para fazer esse treinamento, eram normalmente uns dois treinamentos com provas. Eles tinham que fazer prova, tinham que mexer em telescópio, reconhecimento de céu e tudo mais, e mais um 3º treinamento já com as equipes já selecionadas. Eram 5 estudantes para a Olimpíada Internacional e 5 estudantes para a Olimpíada Latino-Americana. A gente sempre fez questão de chamar o máximo de estudantes possível, né, equipes separadas. Então, a gente chamava sempre 10 estudantes. E o Brasil vai muito bem, obrigado, é muito bem representado. Na Olimpíada Latino-Americana, o Brasil é top. Foi o país que mais ganha medalhas desde o início, desde a primeira Olimpíada Latino-Americana, o Brasil é o país que se destaca pelos seus estudantes. E na Olimpíada Internacional, eu sempre digo assim, a gente está no 2º pelotão, como se fosse uma maratona, sabe? Tem aqueles estudantes, tem aquele pessoal que vai na frente, é o 1º pelotão, e tem o 2º pelotão. O Brasil vai muito bem, obrigado, no 2º pelotão. Está ali na frente, mas ainda não chegou, não é o 1º pelotão ainda. A gente não ganhou nenhum ouro ainda nessa internacional. Mas a gente treina todos os meninos, as meninas, para a internacional. Então, quando chega, esses caras, eles são selecionados para a Latino-Americana, eles estão sobrando. Eles estudaram porque o nível da Latino-Americana é um pouco mais baixo que da internacional. A internacional é muito alta. É para estudantes do ensino médio, mas
Assim, eu garanto que estudantes de graduação de astronomia não resolvem alguns problemas que eles colocam lá. Os meninos têm que resolver. Então, a gente treina eles para a internacional e quando eles vão para a latino-americana, estão sobrando. Então, é a festa. Mas vão muito bem, a gente está muito bem representado. Esse é o ano que passou, a gente teve que fazer o treinamento todo virtual, a gente teve que adaptar, né? Não foi mais um treinamento presencial. A gente teve a sorte de contar com ex-olímpicos, a gente chama de voluntários, estudantes que já participaram de outras Olimpíadas, que se voluntariaram para nos ajudar. Então, eles são muito importantes, porque eles têm, né, eles bolam perguntas, bolam as questões de prova, questões de teste, de avaliação. Então, é muito importante, né? O nosso grupo é pequeno para fazer essas coisas. Então, bolar o tempo inteiro bolar questões inéditas é complicado. Né? Eu tenho essa capacidade de bolar 20 questões inéditas de astronomia para cada prova que a gente vai aplicar. Então, a gente conta com a ajuda desses meninos que vêm com a cabeça fresca, com novas ideias, né? Para as questões. Então, eles nos ajudaram e a gente participou da Internacional, que não existe, na verdade, a Internacional não aconteceu. Eles mudaram para uma competição global. Eles mudaram o nome, ficou GECA, Global. Esse ficou GECA. Né? E a gente pôde, nesse ano, no ano passado, dar oportunidade para mais estudantes. Porque, como era virtual, a gente pôde... E eram duas competições separadas. Era competição de grupo e competição individual. E a gente conseguiu montar uma equipe de 10 estudantes para a competição individual e 10 estudantes para a competição de grupo. Então, a gente deu oportunidade para 20 estudantes participarem. Né? E fomos muito bem. Praticamente todos receberam medalha, ganharam medalha. E na Olimpíada Latino-Americana, sim, a gente manteve os 5 estudantes e também foi muito bom. Mas tudo virtual. Tudo indica que esse ano que está entrando, a gente vai pelo mesmo caminho, não vai ter jeito. Né? Essa pandemia não tem hora para acabar, não tem tempo. Né? Tem aquela expressão que a gente não gosta do tal do novo normal, né? Pois é. Então, a gente já está prevendo que a gente vai aplicar uma terceira prova online. 6 mil estudantes fizeram a prova no dia 5, agora de 5 de fevereiro, a segunda prova online. Aí, daqui a 3 semanas, a gente vai fazer uma terceira prova e a gente vai ter que fazer uma prova mais seletiva para escolher a equipe de treinamento. Dessa equipe de treinamento, aí a gente tem aula virtual, a gente convida professores para darem aulas, né, pelo Zoom, a gente realiza provas pelo Zoom, a gente desenvolveu um protocolo de realizar provas, a gente fiscaliza os estudantes fazendo a prova. Legal. Em salas de Zoom separadas com 5 estudantes em cada um e uma pessoa tomando conta, olhando o que o estudante está fazendo. Então, funcionou. E assim, provavelmente a gente vai fazer esse ano novamente. Eles jogaram todas as Olimpíadas mais para o final do ano. A princípio, a Internacional, que seria na Colômbia, no ano passado, vai se repetir em novembro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que vai ser novamente a GECA. Não vai ter a GECA. Não vai acontecer, vai ser a GECA. E a latino-americana vai acontecer agora no Peru, esse ano no Peru, deve acontecer de maneira virtual também. Não tem muito jeito. Antes de falar do próximo assunto, rapidamente, tem gente das Olimpíadas que foi para graduação em astronomia? Você tem uma ideia de quantos? Não, a gente até tem um... Não, só curiosidade. Não é nem objetivo, né? Eu sei. Não é objetivo, são poucos. São poucos, porque inclusive tem vários estudantes que não participam só dessa Olimpíada. Participam da física, de matemática, até de biologia. Sim, entendi. Então, pelos relatos, pelas entrevistas que a gente fez no ano passado, esses estudantes do ano passado que participaram do treinamento, participaram das Olimpíadas, a maioria quer seguir fazendo alguma coisa ligada a exatas. Alguns, astronomia mesmo,
mas muito engenharia, né? A maioria é engenharia, quer fazer engenharia. Tá. Entendi. Bom, e tem as vagas olímpicas também, né? Agora, pelo menos as universidades de São Paulo iniciaram isso, a Unesp agora, a Unicamp, tem mais uma que eu não estou lembrado agora, abriram vagas olímpicas, vaga para medalhistas olímpicos. Né? A pessoa participa de uma Olimpíada e ganhou medalha, ela pode se candidatar a uma vaga sem prestar o vestibular. Isso é muito legal, porque é uma forma da universidade trazer bons estudantes, né? É um incentivo também muito grande para eles estudarem, tanto para a Olimpíada quanto para entrar sem passar na por vestibular, sem passar por Enem, é isso? É direto? Isso, direto. Legal, direto. Bacana. Não sabia Direto, disso, para várias áreas ali. Muito bacana isso, muito legal. Tem lá os pesos, né? O internacional tem um pouco mais peso que as Olimpíadas nacionais, mas de qualquer forma, assim, todo mundo ganha. Os estudantes ganham e a universidade ganha, porque recebe bons alunos. Um aluno medalhista numa Olimpíada é um bom aluno. Sim, legal. Que universidade que não quer ter um bom aluno? Quem é? Legal. Para a gente, já tá, uma pergunta que resumir, para fechar um pouquinho essa questão da divulgação científica, como é que você vê o futuro da divulgação científica em termos de um divulgador? O que você acha que os divulgadores científicos precisam, inclusive nessa nova realidade, nessas novas perspectivas, a divulgação científica na figura do divulgador? O que você acha que precisa assim haver mais? Os horizontes. A gente tinha falado sobre isso. Eu acho que a tendência agora é que os institutos cada vez mais divulguem os seus trabalhos. Então, você vai ter o divulgador, por exemplo, do AENE, uma pessoa que começa a divulgar do AENE, falando sobre, tudo bem, astronomia de uma maneira geral, mas mais focado nas pesquisas dos divulgadores ali, dos pesquisadores do AENE. Então, eu acho que a tendência vai ser uma coisa mais que o divulgador vai ser mais um especialista nas áreas de pesquisa dos seus institutos, onde ele vai estar ligado, não um especialista, mas ele vai saber falar sobre a pesquisa que está sendo feita ali. O que acontece é que o público não sabe, né? Quais são as áreas de atuação, por exemplo, do observatório. Você tem a cosmologia, você tem várias áreas ali, e com pesquisadores muito bons, e produzindo, e publicando, e o público não sabe. Né? No final das contas, quando a gente vai num evento como Semana Nacional, a gente divulga um genérico. Né? Põe um telescópio para olhar para o céu, fala uma coisa meio genérica sobre astronomia, genérica sobre geofísica, genérica sobre tempo e frequência, né? do serviço da hora. Mas é sempre muito genérico. Eu acho que a tendência vai ser uma coisa um pouco mais focada em divulgar as pesquisas mesmo. Bom, a gente vai ter que se adaptar a fazer isso virtualmente, né, por enquanto. Não sei se eu me expressei bem, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que você falou de um perfil de um divulgador que está surgindo, né? Que é o divulgador de instituto de pesquisa, né? Como eu sou aquele divulgador de um genérico, né, que divulga a ciência de uma forma geral, a gente, sei lá, acho que realmente se mostrou uma coisa nova que está surgindo, realmente. E acho que é uma boa, porque os institutos de pesquisa, por muito tempo, foram meio avessos à divulgação científica. Na medida em que eles começam a acordar e perceber a importância, eu acho isso legal. Eu acho que isso só soma com a gente que trabalha especificamente em divulgação científica, né? Eu me lembro quando eu comecei na pós-graduação, a divulgação científica era uma coisa menor. Sim. Ninguém se interessava em fazer. Eu me lembro quando eu estava prestes a ir para o Museu de Astronomia, um pesquisador lá do AENE falou assim: você vai trabalhar com divulgação, mas isso não tem futuro, o que é isso? Não vai fazer... o que é isso? Eu ouvi frases desse tipo também. Que bobagem, que bobagem. E aí, aos poucos, as coisas foram mudando, porque o Ministério também foi mudando e foi exigindo também que os próprios pesquisadores divulgassem os seus trabalhos, né? Isso passou a ser uma exigência. Aí entrou até no currículo Lattes uma aba, criaram uma aba nova de divulgação no currículo Lattes.
né? E começaram a atrelar bolsas de pesquisador e tudo mais à divulgação. Então, os pesquisadores, mesmo aversos a fazer divulgação, tiveram que fazer a contragosto. Começaram a fazer, tiveram que se adaptar. Mas isso está mudando, Acho que eles estão... Está entrando uma nova geração de pesquisadores aí que sabe da importância, né? No AN tem muita gente, né, nova agora e os próprios pesquisadores já sêniores, né, que já reconhecem essa importância da divulgação. É preciso, tem que fazer. Bom, Eugênio, a gente está chegando ao final aqui dessa edição, né, do Planetário Café. Gostaria de agradecer mais uma vez ao astrônomo Naelto Araújo. Tá? Eu gostaria também de agradecer especialmente ao Eugênio, que está aqui, que se dispôs a falar com a gente. É um cara que a gente já estava esperando entrevistar há algum tempo e agora surgiu a oportunidade. Né? E eu vou pedir que vocês acompanhem o Planetário nas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, Facebook, né? No nosso canal do YouTube, que sempre traz novidades para vocês. Tá? Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.